O lago parecia adormecido naquela manhã, mas o silêncio escondia algo terrível. Entre juncos retorcidos, um rugido fraco se misturava ao vento. Não era o brado do rei da selva, mas o gemido de uma criatura derrotada. Ali, preso até o peito na lama fria, um jovem leão se debatia em desespero. O corpo magro, coberto de feridas, afundava mais a cada movimento. A cabeça pesava sob o barro grudado à juba e os olhos, outrora soberanos, piscavam ofuscados pela morte que se aproximava. Quem visse aquela cena teria apenas uma pergunta na mente: como o predador mais temido da savana se transformara em presa da própria terra? Foi nesse cenário que um barco solitário surgiu, deslizando sobre a superfície cinzenta da água. Nele, um homem de ombros curvados, pele curtida pelo sol e barba grisalha remava devagar. Seu nome era Frank, e há 12 anos ele vivia afastado de todos, refugiado em uma cabana no coração da floresta. O que ele buscava naquela manhã era apenas silêncio e peixe, mas o que encontrou mudou tudo. Quando ouviu o som estranho, parou de remar. Não era o grasnar de um pato, nem o sopro de um cervo. Era a respiração pesada, ofegante, como de alguém à beira da morte. Frank virou o barco em direção ao brejo, e então viu. O choque o atingiu como um soco. Um leão, vivo, preso na lama, encarando-o com olhos dourados cheios de pavor. O coração disparou. O instinto gritava para fugir, remar de volta, não se aproximar jamais. Um homem sozinho diante de uma fera capaz de despedaçá-lo. Qualquer um teria corrido, mas Frank não correu. Ficou ali, o remo imóvel nas mãos, o barco oscilando de leve sob o vento. Foi nesse instante, congelado entre medo e compaixão, que algo começou a se agitar dentro dele. O olhar do animal, mais suplicante do que ameaçador, trouxe à tona lembranças que Frank passara anos tentando enterrar. Frank não era um homem destemido, apesar da aparência de velho ranger endurecido pelo tempo. O medo sempre estivera dentro dele, escondido sob a couraça da solidão. Enquanto encarava aquela cena impossível, sua mente mergulhou em recordações que ele tentava sepultar havia mais de uma década. Antes de se perder no silêncio da floresta, Frank fora um guarda-parques respeitado. Caminhara em savanas africanas, atravessara planícies repletas de rinocerontes e leões, aprendera a identificar pegadas na poeira como quem lê um livro aberto, mas também vivera o suficiente para conhecer o peso das perdas. Certa noite, em uma patrulha de rotina, ele e um colega se depararam com caçadores armados. O confronto foi breve, barulhento e covarde. Quando a poeira baixou, Frank sobreviveu. O amigo não. O sangue derramado naquela noite nunca mais deixou suas mãos, mesmo depois de anos lavando-as em riachos gelados. A morte de seu companheiro o quebrou. Carregou a culpa como uma corrente invisível. Se tivesse reagido mais rápido, se tivesse se colocado na frente, se tivesse feito qualquer coisa diferente, talvez o amigo ainda estivesse vivo. A partir desse dia, Frank se tornou outro homem. Pediu aposentadoria antecipada, abandonou a cidade e se escondeu em uma cabana de madeira na mata fechada. Vivia apenas do básico: pesca, lenha, caça pequena. Conversava pouco, escrevia menos e com o tempo passou a evitar até mesmo sua própria imagem refletida no espelho. Agora, parado diante do leão atolado, era como se todos os fantasmas tivessem voltado de uma vez. O coração pulsava nos ouvidos. O medo não era apenas da fera diante dele, mas também do que a cena despertava dentro de si, a lembrança de ser incapaz de salvar alguém. O animal ergueu a cabeça com dificuldade, o olhar fixo nele. Aquelas pupilas tremulavam entre o instinto e a agonia. Frank recuou um passo no barco, o remo escorregando por entre os dedos. A mente gritou: "Esse bicho vai te matar se chegar perto. Está ferido, desesperado, e qualquer movimento pode ser o último." Mas havia outra voz, mais baixa, que insistia: "Se você for embora, ele vai morrer, como naquela noite. Vai assistir outra vida escapar sem fazer nada." O vento cortava o silêncio.
Frank fechou os olhos por um instante e sentiu o peso de duas forças contrárias. De um lado, o instinto animal de sobrevivência, herdado de gerações. Fuja do perigo, preserve-se, não desafie a morte. Do outro, a memória corrosiva de uma vida marcada pela perda, pedindo uma chance de redenção. Ele agarrou uma corda enrolada no fundo do barco. Suas mãos tremiam. O barco avançou devagar até a beira do brejo. A cada metro percorrido, o medo crescia. O leão respirava com dificuldade, mas ainda tinha garras, ainda tinha dentes. Frank sabia muito bem o que uma fera faminta podia fazer com um homem sozinho. Seu corpo inteiro estava em alerta, como se cada músculo aguardasse o golpe inevitável. Aproximou-se mais. O leão soltou um som estranho, entre rugido e lamento, que fez a espinha de Frank gelar. Ele quase desistiu, quase empurrou o barco de volta. Mas então lembrou-se do olhar de seu colega naquela noite fatídica, deitado no chão, sangrando. O mesmo olhar de súplica silenciosa que via agora no rosto da fera. Era como se o destino lhe oferecesse uma segunda chance, cruel e absurda, salvar quem parecia impossível de salvar. Droga, murmurou a voz rouca, se perdendo no vento. Com um impulso repentino, Frank amarrou a ponta da corda a um poste do barco e se inclinou para a frente. O barro fedia, o pântano borbulhava sob o peso do animal. Jogou a corda 1, 2, 3 vezes, até conseguir laçar a barriga do leão. O corpo tremia de adrenalina. Cada vez que puxava, a fera se agitava, o que só fazia a lama sugar ainda mais. Frank pensou em soltar a corda, em deixar o destino cumprir sua sentença. Mas o leão não desistiu. Mesmo sem forças, mexia as patas como se implorasse. O contraste era doloroso. Uma criatura feita para caçar e matar estava reduzida a um pedido de misericórdia. Frank fechou os olhos, inspirou fundo e puxou com mais força. Cada centímetro conquistado parecia arrancar-lhe anos de vida. Os braços queimavam, os ombros doíam, mas ele não parava. Até que, de repente, sentiu a resistência ceder. O corpo do leão deslizou um pouco para fora da lama, escorregando sobre a corda. Frank puxou de novo, prendeu os pés nas bordas do barco e, com um último esforço desesperado, conseguiu mover metade do animal para cima da proa. O barco inclinou-se perigosamente, quase virando. Frank caiu de costas, o ar fugindo dos pulmões. O leão estava ali, ao alcance das mãos. Não se mexeu para atacar, apenas arfava, exausto, os olhos ainda fixos no homem que o salvara. Frank permaneceu imóvel, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Esperava o bote, o estalo das garras, mas nada veio. Apenas a respiração frágil, insistente, que o lembrava de que a vida ainda resistia ali. O terror inicial começava a se misturar com outra sensação: respeito. Quando o barco enfim se estabilizou, Frank agarrou os remos. O lago estava calmo, mas dentro dele, o coração pulsava como um tambor de guerra. Agora havia 2 sobreviventes naquela pequena embarcação, um homem e uma fera. O barco deslizava lentamente, carregando um peso improvável. Frank remava com movimentos curtos e contidos, como se cada braçada pudesse despertar a fúria do animal. A tensão não se dissipara, apenas mudara de forma. Já não era a luta contra o pântano, mas contra o tempo e contra o medo. O leão, estendido sobre a proa, respirava com dificuldade. O som áspero de cada inspiração soava como uma contagem regressiva. Frank observava o peito arfando, temendo que a qualquer instante o ar faltasse de vez. Mas também temia o contrário, que a força retornasse rápido demais, que as garras recuperassem sua memória letal. O dilema não lhe saía da cabeça. Tinha arrancado uma vida da morte, ou apenas trazido o perigo para dentro de casa. O medo roía suas entranhas. Estava sozinho, sem armas, sem testemunhas, sem chance de pedir ajuda. O barco avançava,
e cada metro parecia aproximá-lo de uma escolha impossível. Deveria continuar? Levar o leão até sua cabana, arriscando abrir a porta da própria casa para um inimigo natural? Ou deveria abandoná-lo ali, à beira do lago, deixar que a natureza seguisse seu curso e que a morte completasse o trabalho iniciado pelo pântano? O olhar do animal o impedia de desistir. Entre o barro endurecido, ainda havia lampejos de vida nos olhos dourados. Não havia ódio neles, apenas exaustão, uma súplica silenciosa. Frank desviou o rosto, mas a imagem o perseguia. Era o mesmo olhar que vira anos atrás, no rosto do amigo que não conseguiu salvar. O vento gelado cortou-lhe a pele. As cordas rangiam. O lago refletia o céu cinzento como um espelho de chumbo. Quando enfim a margem apareceu à frente, Frank sentiu o coração encolher. O barco arranhou a madeira do pequeno cais, produzindo um som seco que o fez estremecer. Ele prendeu a corda com as mãos trêmulas, ciente de que cada gesto o aproximava do momento decisivo. O leão, ainda deitado, ergueu a cabeça com esforço. O olhar cruzou o dele uma vez mais. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Era impossível decifrar se aquele brilho trazia gratidão, ou se era apenas o instinto predador despertando do torpor. No silêncio da floresta, o suspense se fechou como um nó. Frank estava diante de sua maior escolha: salvar uma vida e arriscar a sua, ou recuar e carregar mais uma culpa eterna. Frank firmou o barco no cais com um nó apressado. Ficou parado ali por alguns segundos, respirando fundo, tentando encontrar coragem. A fera jazia imóvel sobre a proa, arfando baixo, mas cada suspiro lembrava que ainda havia risco. Um único despertar brusco poderia transformar o resgate em tragédia. O instinto gritava para fugir, correr até a cabana e se fechar entre as paredes de madeira. Mas algo mais forte o puxava de volta. Uma força tão antiga quanto a própria culpa que carregava. Com mãos trêmulas, arrastou uma tábua caída e improvisou uma rampa entre o barco e a margem. Ajustou a corda em torno do corpo do animal e começou a puxar. O esforço parecia insano. Trazer para dentro do próprio terreno uma criatura que, se tivesse forças, poderia matá-lo em um instante. Cada puxão era interrompido por olhares rápidos, temendo o estalo de garras ou o movimento da mandíbula. Mas nada disso aconteceu. O leão apenas cedeu ao arrasto, deixando-se conduzir, o corpo frágil, como se toda a sua realeza tivesse sido arrancada pelo pântano. Quando finalmente cruzaram o quintal da cabana, Frank deixou o corpo cair de joelhos ao lado do animal. A respiração dele estava curta, irregular, e cada vez que o peito subia, Frank se perguntava se não seria a última. Estendeu a mão com cautela, tocou a juba molhada com a ponta dos dedos e esperou o bote. Mas nada aconteceu. Apenas o olhar cansado do leão, mais frágil do que feroz. "Calma, garoto", murmurou sem saber se falava para o animal ou para si mesmo. Ficou imóvel por alguns instantes, até que o som da própria respiração ofegante o obrigou a agir. Precisava fazer alguma coisa. Levantou-se, foi até a cerca e puxou a mangueira. O jato saiu fino, controlado, e Frank aproximou-se devagar, como quem pisa em solo minado. A água fria correu pela juba, soltando pedaços de lama endurecida que caíam pesados no chão. O cheiro era forte, pântano, suor, abandono. Frank manteve distância, sempre pronto para recuar, mas o leão permaneceu imóvel. A cada camada de sujeira que escorria, apareciam costelas salientes e marcas de feridas antigas. Frank tremia, não de emoção, mas de nervosismo. Sabia muito bem o que aquelas garras poderiam fazer se o animal resolvesse reagir. Ainda assim continuou. Não porque era corajoso, mas porque recuar significaria deixar o leão morrer ali mesmo. Quando terminou, pegou uma toalha grossa e secou parte do corpo do animal. Movia as mãos com firmeza, mas os olhos não desgrudavam do rosto da fera, atento a qualquer sinal de reação. O leão fechou os olhos por alguns segundos, não em ataque, mas em puro cansaço. Logo a fome se fez presente. Frank entrou na cozinha, abriu o armário e tirou um pedaço de carne crua guardado da véspera. Colocou-o sobre uma tábua baixa e empurrou até a frente do animal, mantendo distância.
O leão ergueu a cabeça devagar, as patas arranharam o chão com dificuldade. Farejou, hesitou e então mordeu a carne. Mastigava devagar, os olhos fixos no homem. O coração de Frank disparou. O medo não desapareceu. Ele continuava ali, firme, lembrando-o do risco real, mas junto dele havia outra sensação, algo próximo de confiança. Pela primeira vez em anos, sentiu-se encarado não como inimigo, mas como presença. Sentou-se a alguns metros em silêncio, apenas observando. O som dos dentes partindo a carne soava como prova de que a vida ainda resistia. Quando o pedaço acabou, o leão deitou-se de novo, exausto. A respiração, embora frágil, estava mais estável. Frank sabia que sozinho não teria como mantê-lo. Levantou-se, entrou em casa e discou para a reserva mais próxima. A voz saiu trêmula, mas clara. Encontrei um leão. Está vivo, mas muito fraco. Precisa de ajuda. Venham rápido. 2 horas depois, o ronco de um motor quebrou o silêncio da mata. Um caminhão estacionou diante da cabana. 2 homens uniformizados desceram com uma gaiola reforçada. Um deles, mais jovem, se aproximou do animal e disse: "Mais algumas horas e ele não teria resistido. Você fez bem." Frank não respondeu. Ajoelhou-se outra vez, a mão pousada na testa do leão. O animal ergueu os olhos e, por um instante breve, parecia haver um entendimento mudo. Não ameaça, não raiva, apenas um brilho de reconhecimento. A gaiola foi fechada. O leão entrou sem resistência, caminhando pesado, mas de cabeça erguida, como quem ainda carregava sua dignidade. Frank se aproximou, enfiou a mão entre as barras e passou os dedos pela testa áspera. "Vai viver, garoto! Dessa vez não vou falhar." O caminhão partiu, levantando poeira. Frank ficou parado no quintal, observando até que o som do motor se dissolvesse entre as árvores. O silêncio voltou, mas não era o mesmo. Algo dentro dele havia mudado. O medo ainda estava lá, mas agora trazia outro sabor, mais próximo do respeito. Junto dele, uma sensação que há muito não conhecia. Alívio, quase redenção. O sol já havia se posto quando Frank entrou na cabana. Durante anos, evitara qualquer aproximação real. Carregara a culpa como um fardo secreto, convencido de que estava condenado a viver e morrer sozinho entre árvores silenciosas. Mas ao lembrar do olhar do animal no instante da despedida, sentiu algo se romper. O medo, que sempre lhe servira de armadura, transformara-se numa ponte improvável. Dias depois, o telefone tocou. A voz do jovem Ranger soava animada. "Ele está reagindo bem. Já se levanta. Caminha pelo cercado. É mais forte do que pensávamos." Frank respirou fundo, segurando a emoção. "Deram um nome a ele?" perguntou. "Sim, Rob. Foi como o senhor o chamou." "Garoto." ficou. Rob. O nome reverberou dentro de Frank como uma lembrança viva. Vínculos verdadeiros não precisam de lógica para existir, apenas de um instante certo. Na solidão da cabana, retomou sua rotina. Pescava no lago, cortava lenha, mas tudo parecia menos pesado. Às vezes, ao amanhecer, sentava-se na varanda com uma caneca de café e fechava os olhos. Jurava ouvir, ao longe, um rugido grave, como se a floresta devolvesse o som da vida que ajudara a preservar. E embora nunca mais tivesse visto Rob de perto, sabia que algo dele permanecia com o leão. Não era só a lembrança do resgate, mas a certeza de que o medo não precisava ser sentença. Podia, ao contrário, ser o sinal de que algo importante estava prestes a acontecer, desde que tivesse coragem de atravessá-lo. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma mulher exausta, ainda molhada da correnteza, segurando contra o peito um filhote de leão indefeso, enquanto 6 adultos formam um semicírculo silencioso, bloqueando qualquer saída. Será que a manada a puniria por ter tocado no filhote? Ou testemunharia um gesto de aceitação impossível de acreditar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo.
Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!